Olá, pessoal. Boa tarde, buenas tardes, good afternoon. Sejam bem-vindos ao Sinqia Summit. O Sinqia Summit ele é um evento da Sinqia que ele vem evoluindo através dos anos, da mesma forma que a Sinqia e a Evertec. Hoje nós vamos receber aqui nomes realmente renomados do mercado, que sabem muito do que estão falando, são algumas pessoas que vêm estudando muito sobre isso através do tempo. Então, eu quero muito agradecer a quem está aqui presencial, a quem está aqui online, nos assistindo, nos prestigiando, e agradecer também aos nossos apoiadores. Hoje a gente vai ter um painel sobre inteligência artificial. Esse painel, a ideia, a gente fala exatamente sobre o que pode ser aplicado de inteligência artificial no mercado financeiro. Além disso, nós vamos ter outros painéis durante esses 2 dias, serão 5 outros painéis, que são assuntos muito relevantes para o nosso mercado financeiro. O Sinqia Summit ele foi um evento feito especialmente para quem está assistindo, tanto presencial quanto está online. Todo o detalhe do evento que a gente fez, cada pedacinho do evento, da transmissão, tudo pensando em vocês que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, a gente agradece a todo mundo que está nos prestigiando. E para a gente poder começar agora o nosso evento, eu vou chamar algumas pessoas que são realmente, não só na Sinqia, mas também no mercado, pessoas que sabem muito desse assunto de inteligência artificial. Então, eu queria chamar inicialmente Danilo Martins. Obrigado, Danilo. Lucas Carvalho. Prazer, Lucas. Rafa Helbing. Obrigado, Rafa. E Tiago Saldanha. Obrigado, gente. Obrigado. Boa tarde a todos. Só me apresentando, eu sou jornalista, sou fundador do portal Finsiders, especializado em fintechs. Lancei o portal há 3 anos. Hoje é referência aí no mercado de fintechs, cobrindo aí essas transformações no setor financeiro, bastante coisa acontecendo e, lógico, inteligência artificial crescendo bastante como um tema aí do momento, um tema que lógico, vai para bancos, vale para fintechs, vale para instituições financeiras de maneira geral. E aqui estão os 3 especialistas, né? Eu sempre falo, eu sou jornalista especializado, os especialistas são vocês, para a gente discutir um pouquinho aí de aplicações práticas, falar, vamos fazer uma trilha, né? A gente vai desde do momento em que a gente está aí, 2023, o que aconteceu em inteligência artificial, as novidades, até 2024, falando de perspectivas, enfim, e tudo que vocês têm visto de aplicações práticas aí no setor financeiro usando inteligência artificial. Bom, eu vou começar pedindo para vocês se apresentarem também. Me apresentei, então vou começar daqui para lá. Se você puder falar, Lucas. Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Sou o Lucas. Hoje sou responsável por produtos na unidade da Sinqia Digital. Espero não desmentir muito o Armando, também o Danilo aqui. Então espero estar contribuindo bastante aqui com o painel. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafa, faço parte da Data. Sou formada em estatística, trabalho aí mais de 10 anos na parte de análise de dados, modelagem. Estou super feliz de estar aqui falando com vocês um pouquinho. Não estou hiper mega conhecedora de tudo, mas vai ser muito bom compartilhar o que a gente tem feito com vocês. Boa tarde, eu sou o Thiago Saldanha, né, aqui na Sinqia. Sou o CTO da Sinqia, um prazer estar aqui falando com vocês, com o pessoal. Eu sou o curioso, né, os especialistas são eles. Sou responsável pelo desenvolvimento de produtos, tecnologia aqui na Sinqia. Bom, é um prazer estar aqui, espero contribuir um pouco. Obrigado. Vamos começar com você, então, já, Saldanha. Assim, o que você viu aí esse ano em termos de inteligência artificial no setor financeiro? O que você, com a sua curiosidade, né? O que você identificou de temas interessantes aí? Boa. Acho que a IA, né, a inteligência artificial aqui na Sinqia e na vida, né, eu costumo olhar ela com uma praticidade. Eu sempre olho ela buscando uma eficiência, né? Então, a IA ela tem que ser vista como que ela vai trazer uma eficiência para alguma coisa, para algum cenário, para algum ambiente.
E aqui na Sync não é diferente, né? A gente olha na perspectiva de eficiência interna, eficiência dos nossos clientes, dos nossos parceiros, né? Como que a gente consegue entregar isso de alguma forma? E a IA, ela quebra um paradigma, né? Que era repetitivo, agora torna-se criativo, né? A forma como você lida com o computador, com a linguagem, né, digital, ela vem mudando, né? E a IA, ela está puxando essa transformação. O mercado financeiro não é diferente, tá? A gente vê essa transformação em vários setores do mercado financeiro. A gente vê em crédito, a gente vê na abertura de conta, no onboarding, entendendo os dados. Então, a gente vê a IA realmente já sendo empregada com, né, bastante frequência, né? E na Sync não é diferente. Então, o que a gente fez aqui na Sync para conseguir quebrar a curiosidade e transformar em prática, né? A gente começou a aplicar internamente a IA aqui na Sync. A primeira iniciativa trazendo eficiência para os nossos colaboradores, então para o desenvolvedor, para o atendente, para quem está fazendo lá o front com o cliente, para quem está conseguindo gerar dados dentro da Sync, né, trabalhar com os dados. E aí, depois disso, a gente começou a aplicar para fora da empresa, começou a fomentar mais como levar isso para os nossos clientes. A gente foi trabalhar em aceleradores de implantação, a gente foi trabalhar em produtos que trazem mais eficiência para o atendimento ao cliente, ou para alguma operação no back-office, para alguma agilidade dentro de algum sistema. Então, assim que ela já está fazendo uso mais constante, aí, com parceiros também, isso mais frequente, não só do desenvolvimento interno, mas também trazendo o ecossistema, junto com o pessoal de CVC, o pessoal do Torque, abrindo frentes de impulsionar novas tecnologias emergentes ou, né, as futuras também aqui dentro da Sync. Então, a gente está bebendo bastante dessa fonte e para a gente é transformador, né? A gente já vê os resultados, os ganhos no dia a dia e é bem legal fazer parte disso. Então, Rafa, o que tem de desafios e oportunidades aí nos projetos de IA, né? Porque tem um potencial gigantesco, mas na prática, né? O que tem de desafios e oportunidades na sua visão? Ah, legal. Falando de desafios, eu compartilho muito da visão do Saldanha em relação a trazer algum benefício que seja mensurável. Eu acho que quando teve o boom assim, da IA, muitas empresas correram para montar time, para desenvolver soluções inovadoras, mas no final do dia a gente precisa saber mensurar o quanto de retorno elas de fato estão trazendo. Então, acho que esse é um primeiro desafio, que é realmente avaliar aonde a IA pode ser aplicada, que tenha um retorno rápido, enfim, seja eficiente, seja financeiro. Outros desafios que a gente vem trabalhando no mercado é muito pela falta de regulamentação da IA ainda, né? Eu acho que esse é um ponto bem crítico que cada empresa está avaliando internamente ainda, mas que com o surgimento de novas tecnologias a gente tem que estar de olho para não criar alguma inteligência que seja exclusiva, não criar uma bolha, por exemplo, entre outros cuidados de vazamento de dados, que a gente sabe, poxa, se eu estou imputando minha informação, seja ela em qualquer IA, ela está aprendendo com aquela informação, né? Então, eu acho que esses são alguns desafios que a gente vem enfrentando, entendendo ainda como se encaixar, sempre que surge uma tecnologia nova, não que a seja nova, mas tem evoluído muito rápido, a gente está, cada dia que passa, a gente tem descoberto novas técnicas, tem acesso a um poder computacional que antes a gente não tinha, e esses desafios a gente tem encontrado no mercado. Então, eu imagino que trabalhar em modelos que são mais transparentes, onde eu consigo entender o que a IA está aprendendo, por que ela está aprendendo, quais os pesos que ela está dando para cada informação, são caminhos que a gente tem encontrado para compreender um pouco mais do que está acontecendo ali. Para evitar, você falou, né, assim, dessa questão, até para evitar vieses, né, enfim, porque na prática é a inteligência artificial, mas tem uma inteligência humana por trás ali, né, construindo ali os modelos, né? Exatamente. E a IA, ela aprende normalmente com dados históricos, assim como a gente aprende com toda a nossa carga de vida, né? Então, se a gente tem, às vezes, um viés, a gente tem um viés de vida mesmo, a IA vai ter a mesma coisa, né? Ela vai acabar aprendendo ali com aquele dado histórico, com aquele viés. Então, essa é a importância que a gente tem encontrado aí de desafio no mercado em relação a isso. E, obviamente, a transparência vai ser o que vai conseguir iluminar o caminho para a gente seguir utilizando IA cada vez mais para otimizar os processos, mas com muito cuidado, né, e entendendo o que está acontecendo, que caminho que ela está seguindo. Legal. Antes de passar para o Lucas, lembrar a todos aí que estão nos acompanhando presencialmente e online também, quem quiser fazer pergunta, a gente vai deixar
uns minutos aí no final para passar aí para os nossos painelistas, né? Falando um pouquinho tem um conceito que cresceu bastante em mobile, que é o mobile first, né? E agora já se fala em AI first, né? Desenvolver soluções pensando ali em inteligência artificial já by design, né? Como que você vê isso, Lucas? Assim, o que é de fato isso? É uma tendência? Acho que dá para falar que com certeza é uma tendência, né? Mas eu acho que dá para abordar também um contraponto, né, a essa tendência. Por exemplo, né, AI first, né? Será que realmente a AI é um fim, né, e não um meio? Saldanha puxou a bola para a gente falar de eficiência, por exemplo, de aplicação da AI. E hoje a gente vê que empresas são pensadas a partir da AI, produtos, serviços. Não que isso seja errado, né? A gente pega hoje, talvez, o playbook ali de produtos, né? A gente sempre parte de um problema. Então, isso que a gente tem visto e vivido, né? Um produto, ele essencialmente nasce para resolver um problema. Uma empresa, essencialmente, nasce com um propósito, né? Para resolver um problema. Então, acho que o contraponto aqui, na verdade, né? É a utilização ou o pensamento da AI primeiro, né? Ou o problema primeiro, ou o mercado primeiro, ou o consumidor primeiro. Mas, por outro lado, né? Acho que o que a gente tem visto é também uma pressão externa para a utilização da AI, né? Acho que consumidores, né? Clientes hoje estão exigindo. Eu estava lendo recentemente um dado de uma pesquisa, né? Acho que mais de 50% dos consumidores hoje estão abertos, né, a receber assistentes virtuais personalizados. E tem até um dado interessante que é as pessoas dando sinal verde, né, para monitoramento, para observação do próprio comportamento, desde, claro, né, que se tem um benefício ali, talvez, de ofertas personalizadas e tudo mais. Eu acho que tem esse lado, né, do mercado exigindo. Se a gente fala, por exemplo, de onde a gente está inserido, como Sinqia, né, B2B, hoje a gente já vê RFPs, né, o processo de venda, questionários que os clientes trazem para a gente, já como inteligência artificial como requisito. Então, já parte de uma pressão externa, e eu acho que esse movimento também coloca, né, as empresas ali sendo quase que obrigadas a responder a essas pressões externas. Interessante o que você falou, né, tem a ver também o processo de convencimento do cliente ali, né, de você explicar que tem um benefício, tem a ver com o Open Finance também. A gente vai ter um painel aí sobre Open Finance. A gente vai falar já também de como que a inteligência artificial se relaciona com esse conceito também. Mas vamos falar de aplicações práticas, né? Assim, como que a IA, por exemplo, Saldanha, inova na concessão de crédito, ajuda na análise e concessão de crédito? Por que é tão interessante usar essa tecnologia? Quais os benefícios? A gente começa a falar dos próximos painéis, né? Dá vontade de colocar mais assunto. A conversa vai Bastante longe, coisa, né? E aí eu acho que linkam já, né? Eu acho que a parte de crédito E aí uma outra evolução que a gente viveu, que a gente vem vivendo, né? A transformação regulatória do Banco Central, vem promovendo no país, trazendo uma agenda bem proativa, né? De evolução e de eficiência, de abertura de capital, de integração. Ele traz uma novidade que é o Open Finance, né? Que não é mais novidade, né? Mas foi há 2, 3 anos atrás. E isso possibilitou a entrada de dados de uma forma nunca visto antes no mercado financeiro, ou o consumo de dados, a abertura de dados, né? De uma forma permitida, né? E isso possibilita o uso da IA com mais eficiência, né? Porque a IA ela precisa de dados, né? A IA ela é um algoritmo, sem dados ela é só um algoritmo. E aí, quando você junta ferramentas como Open Finance, IA, ferramentas de tecnologia de autoprocessamento, e aí eu vou até mais longe, né? Computação quântica, fazendo processamentos mais rápidos, tempo real, a gente consegue ter várias oportunidades em crédito, né? Então, você consegue ter uma assertividade maior num crédito, você consegue ter um tempo mais rápido, um tempo de resposta mais rápido, em tempo real, processamento, você consegue utilizar os dados e personalizar aquela oferta, ou personalizar o tipo de crédito que você vai dar de acordo com dados baseados de vivência ou junto com outros birôs e outros, etc. Então, no crédito especificamente, eu acho que a IA é uma aplicabilidade gigantesca. Eu acho que a Rafa vai conseguir detalhar mais ainda, né, que ela tem mais profundidade disso, mas eu vejo na geração de crédito, na análise dos dados para gerar o crédito, na rapidez para disponibilizar o crédito, na assertividade, no baixar o risco. Então, acho que a IA ela ajuda muito para quem trabalha com crédito, quem precisa utilizar o crédito como ferramenta de geração de receita, né?
Quer comentar um pouco mais sobre isso, Rafa, nessa construção de um motor de crédito, como que a IA se encaixa nesse contexto? Uhum. Eu vou até roubar teu gancho do Open Finance. O Open Finance ele permitiu com que as pessoas compartilhassem os dados das suas contas com outras instituições financeiras. Então, se tu pega, às vezes, uma pessoa que está com, o nome sujo ou está com alguma pendência, algum indicativo, e ela não consegue crédito no mercado. Mas aí, quando a instituição financeira, através de IA, avalia a conta dela, a instituição financeira nota que ela não tem um comprometimento alto de renda, o cartão de crédito dela nunca entra em atraso, ela nunca entra no limite, as contas básicas dela estão abaixo do ganho dela, ela é CLT, ela tem um salário de tanto, uma renda estimada de tanto. Então, tem várias informações que podem acrescentar na análise de crédito e, por mais que ela tenha uma pendência no mercado, às vezes essa pendência emprestou um nome para alguém, enfim, vai ter uma peculiaridade lá que não tem muito a ver com o comportamento dela em relação a ser um bom ou um mau pagador. Na verdade, ela pode ser um bom pagador, ter uma pendência, e todos esses indicativos do Open Finance podem ajudar. Mas como é que a gente vai usar o Open Finance? Com inteligência artificial. Não tem como a gente trazer eficiência para o processo e velocidade para o processo se a gente for fazer avaliação manual de cada cliente que compartilha o extrato. Imagina ter que ler o extrato de cada cliente, categorizar esse extrato e fazer análise. Então, a inteligência artificial entra nesse processo de entender todo o dado, processar o dado, categorizar o dado e trazer um risco para a ponta que traga um pouco mais de explicabilidade. E é interessante, porque a gente está falando de crédito e para diferentes perfis, né? Porque hoje o crédito tem um desafio de acesso tanto para pessoas físicas quanto para pequenas e médias empresas também, né? Que é um público que historicamente tem dificuldades de acesso nos grandes instituições, né? E é isso, né? Eu acho que a possibilidade de você criar algoritmos e trabalhar o algoritmo, trabalhar com machine learning, de você conseguir fazer aprendizado de máquina, evoluir esse algoritmo a partir de aprendizado de dados, e você conseguir categorizar tipos de clientes e aplicar os algoritmos diferentes para cada tipo de cenário, possibilita você ter esses ganhos assertivos, né? E a gente vê isso nas esteiras já, né? A gente já vem trabalhando nas esteiras de crédito, em funções que agreguem valor para o nosso cliente, né? Para conseguir dar o crédito mais assertivo e aí gerar o lucro, gerar, né? o negócio que é proposto, né? E deixa eu até complementar. Eu acho que também abre espaço para soluções, né, empresas também nichadas, né, explorar o potencial de IA, talvez em mercados, né, mais nichados, micromercados. Estava lendo recentemente, por exemplo, de empresas que estão utilizando, né, análise de sentimento em redes sociais, para, por exemplo, destravar, né, a concessão de crédito para uma parcela que hoje não é atendida. Atualmente, né, é muito olhado para o histórico. Né? Um cliente desbancarizado, por exemplo, ele tem um histórico nulo. Né? Se a gente pega o que você comentou também, Danilo, pequenas empresas, as empresas que estão começando agora, também vai ser difícil. Né? Então, talvez esse primeiro acesso a crédito, trazer nessa gama de dados, né, novas que a IA pode explorar, talvez a gente libera também um potencial grande de crédito para o mercado. Você amplia a análise e o tipo de dado também, né, que você vai observar. Né? Assim, eu faço muita matéria sobre tecnologia e inovação há muitos anos e eu tenho ouvido cada vez mais sobre os dados alternativos, né? Esse conjunto de dados que vai além ali desses dados tradicionais, de bureau de crédito. Né? As instituições sempre olharam para o passado, né? E agora a gente começa a ter essa visão um pouco mais ampla e diversificada, né? Porque também somos seres diversificados e mudamos ao longo do tempo, né? Temos jornadas diferentes, né? Acho que isso é. E tem um outro tema também que eu queria passar para vocês, assim, que tem crescido bastante em importância e também em relevância, né, no setor financeiro, que é a questão das fraudes, né, da prevenção às fraudes, e IA também tem sido usada bastante nesse sentido. E a gente tem um contexto aí também regulatório, né, com a Resolução 6, Resolução Conjunta 6 do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, que obriga ali as instituições a compartilharem dados entre si sobre possíveis fraudes, incidentes ali de fraude, né? Como que você vê isso, Rafaela? Assim, qual que é o papel da inteligência artificial na prevenção a fraudes? Como que vocês têm feito também, né, para ajudar as instituições?
Boa. Na parte de prevenção à fraude, a gente sempre entende o comportamento do fraudador e a gente utiliza a IA para entender esse comportamento, porque o fraudador ele é muito criativo, então o tempo todo ele está criando novas modalidades, novas formas de fraudar o consumidor, seja por engenharia social, seja uma invasão de conta, seja um roubo de celular, um golpe de WhatsApp. Enfim, se a gente for listar aqui, ele vai criando novas modalidades o tempo todo. E fica quase impossível que você tenha um humano analisando aquele dado e falando, opa, surgiu aqui uma modalidade, estou sofrendo um ataque lá em Cubatão. Já quando você aplica um modelo de machine learning, ele vai aprendendo com o dado, então ele é dinâmico, né? Ele vai entendendo conforme as fraudes vão surgindo e ele vai direcionando para fazer aquele alerta. Então, assim como a gente teve a evolução, por exemplo, do Pix, que é uma forma rápida de transacionar, que mudou a vida do brasileiro, a gente utiliza muito, ao mesmo tempo a gente trouxe também esse desafio de velocidade transacional, que é um prato cheio para o fraudador, então agora ele consegue dissipar o dinheiro muito rápido no setor financeiro, porque ele passa de conta em conta muito rápido, e a gente precisa trazer mecanismos que utilizem de tecnologia também, e muito de IA, para detectar que, olha, isso aqui está acontecendo. E, junto com isso, o Banco Central trouxe a resolução conjunta número 6. Obviamente, depois que o Pix entrou, o Pix se tornou uma das modalidades preferidas do fraudador por conta dessa velocidade. O mercado estava com alguns, desafios ali para se ajustar e evitar essas fraudes. E agora, junto com a resolução, o que ela diz? Ela diz que as instituições financeiras, meios de pagamento ou qualquer outra instituição que seja regulamentada pelo Banco Central tem a obrigatoriedade de compartilhar os dados de indícios de fraude. Ou seja, todo o mercado agora está se beneficiando de todos os indícios de fraude. Mas aí tem também os desafios dentro dessa base de indício de fraude, porque imagina o seguinte, se eu estou compartilhando um indício de fraude, não é uma fraude confirmada, correto? É um indício de fraude. Eu vou ter fraude confirmada e vou ter indício. Como é que eu limpo essa base para entender o que de fato nessa base tem uma chance, um risco muito alto e o que não tem? E é aí que também a inteligência artificial trabalha, a gente com combinação de dados, enfim, para identificar quais as ligações. Imagina que eu pego um indício de fraude que tem um CPF que nunca foi dado como fraude. Mas aí ele está usando um telefone que já tem 5 indícios. Aí ele está usando um dispositivo móvel que tem mais outros 6. Enfim, e aí vai se combinando todos esses dados para dar um peso. E, obviamente, humanamente é impossível de fazer. Fazendo com regras não fica dinâmico. A melhor forma, novamente, é utilizar algum tipo de algoritmo para fazer essa limpeza e para, de fato, poder utilizar e se beneficiar desses dados da resolução conjunta. Você quer comentar sobre isso? Acho que um comentário não quero assustar ninguém, né? Mas a IA ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Então a gente já vê casos, né, de IA sendo aplicada para acelerar esses tipos de fraudes, né? Para enganar a outra IA que está fazendo o antifraude, né? Então cada vez mais a gente tem que investir mais, né, em soluções de fraude. A solução que a DataBrother fez também, eu acho que é sensacional para Pix. Então cada vez mais a gente tem que investir na tecnologia, porque a tecnologia ela pode ser usada contra também, né? E a gente vê isso em vários cenários, né? É o lance da criatividade, né? Então a gente, com a tecnologia e com a criatividade, a gente pode fazer coisas muito boas, né? A gente pode trazer resultados incríveis, né? Então acho que empregar a tecnologia de uma forma bem guiada, direcionada, olhando resultados, olhando números, a gente consegue ter ganhos expressivos. Porque a tecnologia está disponível, né? Vocês falaram, para o bem e para o mal, para o fraudador, para o hacker do bem, vamos dizer assim, né? Para quem está desenvolvendo, de fato, pensando em projetos interessantes, inovadores, né? Você comentou um pouquinho, Lucas, sobre a questão de negócios de nicho, produtos ali de nicho. Isso tem a ver com um conceito que acho que todos estão nos acompanhando devem saber que é o chamado embedded finance, né? Você embutir ali soluções financeiras em plataformas não financeiras dentro ali da jornada ali do cliente, enfim, para ecossistemas, cadeias de distribuição. Como que a inteligência artificial se encaixa nesse contexto? Como que ela pode ajudar nesse processo de inserção de serviços financeiros de modo mais assertivo, né? Acho que nesse tema, um dos grandes potenciais aqui para a gente falar de aplicação de IA,
é principalmente a personalização, na verdade, a hiperpersonalização. Eu acho que essa é a fronteira, né, que a IA destrava quando a gente fala desse tema. E aí, até misturando um pouco os assuntos, né, quando a gente traz o Open Finance para o jogo, aí que eu acho que vira, né, o limite acaba mesmo. Né? Porque, na verdade, a gente começa a explorar, né, dados diferentes, né, daquela pessoa, que estão em instituições diversas, e realmente conseguiria trabalhar ofertas realmente personalizadas. Acho que com a IA dá para a gente pensar em momento certo, né, para uma oferta, né, no sentimento que a pessoa está tendo do outro lado, pensando em aumentar a taxa de conversão. E acho que até vira, né, de fato, um grande diferencial competitivo, né, misturando de novo com o Open Finance. Acho que recentemente teve uma fala do presidente do Banco Central, onde ele comentou sobre os super apps, né, o fim dos apps individuais ali. E acho que aí a competição, né, passa a ser exatamente por experiências personalizadas, passa a ser, né, exatamente por ofertas, né, individuais para cada cliente. E aí, quanto mais as instituições conseguirem atrair, né, os clientes ou adequar as jornadas ali para cada um dos clientes, vai, de fato, virar uma vantagem competitiva. Então, acho que o grande potencial da IA, né, aplicada para isso é exatamente materializar isso tudo com larga escala. Né? Dá para fazer sem IA individualmente, né, mas não dá para fazer sem IA para uma gama maior de clientes ou para um segmento maior. Isso me fez pensar assim, o próprio Pix, né? Isso não está no roteiro. O próprio Pix é um grande manancial de informações, né? Que os usuários têm ali de transações, né? Transações estão sendo feitas ali em tempo real, né? Assim, como que vocês veem isso, assim? Porque é um grande volume de informações, mas que, lógico, está dentro ali do contexto do Open Finance, mas dá para utilizar esse grande manancial de dados para melhorar o crédito, oferecer um produto mais personalizado também para os clientes? Bom, vou começar e vocês me ajudem aí. Mas eu acho que pegando o gancho, né, o lance da personalização. Em bancos, né, a parte de extrato, de crédito, já existe um produto muito antigo que é o PFM, né, que é quando você consegue personalizar ali, identificar as transações. Quando você tem um conjunto de transações, né, cada vez mais sendo utilizadas em cima de um produto já classificado, você consegue identificar como está sendo o perfil de consumo desse cliente, você consegue identificar quais momentos, você consegue cruzar com geolocalização, você consegue cruzar com momentos de vida, se a pessoa teve um filho, se a pessoa se aposentou, se a pessoa tem um perfil que agora começou a comprar muito na farmácia, se ela está precisando de um plano de saúde, se ela está precisando de um crédito, se ela está andando muito de táxi, vamos colocar um consórcio para ela. Então, você consegue identificar, através do uso, né, ou do Pix, ou do cartão, ou de qualquer transação, identificar qual que é a personalidade, qual o momento de vida e o que aquela pessoa está mais próxima de adquirir. Né? Ela, às vezes, nem sabe que precisa de algum benefício. E aí, de repente, você traz uma oferta personalizada, utilizando os dados, utilizando uma IA, utilizando o consumo dele, a interpretação dos dados, às vezes cruzando com o Facebook, com o Instagram, identificando momentos de vida, e você consegue personalizar a oferta. E aí você ganhou, você conseguiu aquele momento e converter. Né? Então, esse cruzamento de tecnologias ele é incrível e você pode fazer muita coisa. Né? Bom, vamos falar de futuro, então. A gente falou já de algumas coisas que estão acontecendo, de prática, aplicação mesmo de inteligência artificial. O que vocês veem de tendências aí para 2024? Porque o tema se acelerou bastante esse ano, né? Será que a gente vai continuar com essa força para o ano que vem? O que vocês têm visto de temas aí que devem ganhar força usando inteligência artificial no setor financeiro? Se quiser começar e passa para os demais. Não, perfeito. Acho que o ano de 2023, né, acho que vai ser um grande marco, na verdade. Né? Estava até vendo recentemente, já começou a sair aqueles links de palavras mais faladas do ano. Né? O dicionário Collins é inteligência artificial, né? A palavra do ano. Né? Acho que muito por conta dos LLMs, né? De fato, acho que estourou a bolha, né? Agora está no indivíduo, não só nas empresas. E acho que essa é a principal tendência que a gente vai ver acontecer, né, em 2024. Claro que eu acho que vai trazer uma série de coisas, né, a reboque. A Rafa comentou de regulamentação, de problemas de privacidade. Acho
que no ano de 2024 a gente vai, de fato, encarar tudo isso, né, justamente por conta da ampla popularização. Mas eu acredito ainda muito na união de tecnologias, né? A gente está falando do Open Finance, quando a gente pode trazer blockchain para a jogada, junto com o IA. Acho que a gente vai ver, na verdade, essas tecnologias emergentes, né, chegando a níveis de maturidade, né, e sendo combinadas para, de fato, criar novos produtos, novas empresas, novos serviços. O que vocês arriscam aí de palpites para o ano que vem? Olha, é difícil, viu? Porque as coisas estão evoluindo tão rápido. Eu acho que essa parte da regulamentação a gente vai ter que encarar também. Eu acho que, enfim, talvez não passe no ano que vem a gente começar a estruturar alguma coisa nesse sentido. Eu, no passado, acreditava muito que quando a IA evoluísse ia ser algo falado, mas depois descobrimos que foi algo escrito. Eu acho que essa parte de NLP, que é conversar com a máquina em texto, pode mudar muito a experiência do usuário, assim, até como front mesmo, né? Talvez o usuário vai entrar no banco e vai escrever algo, pedir algo e vai ser feito. Olha, faz uma transferência em Pix para minha mãe aí de R$100. Talvez seja algo nessa linha, que talvez eu imagine para o futuro, além de muito mais segurança, essa questão da privacidade. Eu acredito muito que no futuro vão surgir ferramentas para que as pessoas emulem seus dados, né? Por exemplo, eu não quero que os meus aplicativos fiquem capturando o tempo todo minha longitude e latitude. Enfim, eu quero ter um pouco mais de privacidade, um pouco mais de simulação das minhas informações. E, do outro lado, de quem trabalha com IA, vai ter que aprender a trabalhar com dados sintéticos, né? Sem trabalhar com dados reais, porque, enfim, traz muito mais segurança, privacidade para a população. Bom, prever futuro é fácil, né? A gente fala aqui o que acha. Alguma coisa vai sair boa. Mas aí a gente volta no ano que vem para ver se de fato foi não. confirmado, né? Não, mas assim, eu costumo dizer que a gente está vivendo uma nova revolução, né? Já passou algumas revoluções, né? Revoluções industriais, computação, enfim, a própria tecnologia, né? Saiu lá do DOS, passou para celular agora, inclusive a Alexa, acho que já consegue fazer. Hoje você já consegue falar com a Alexa com o seu banco e fazer perguntar o saldo. Então, você já tem uma revolução. E a IA, ela está guiando e ela está puxando uma outra evolução, sem precedentes, né? O que eu imagino, né? Futuro, né? 2 anos. As profissões vão alterar, né? A gente não vai... Assim, tem algumas profissões que serão impactadas, que é aquelas de repetição. Então, você vê que já existem cursos cada vez mais fortes de treinamento de robô. Então, você tem que aprender a falar com o robô. Você tem que aprender a criar um robô. E você que aprender a criar um robô vai tornar você mais eficiente em alguma operação que é repetitiva hoje. Então, isso vai guiar uma transformação gigantesca no mercado. Então, algumas profissões irão mudar, alguns cursos irão evoluir, novos cursos irão surgir, e novos profissionais irão surgir e empresas vão precisar de outros tipos de profissionais, né? Eu já vejo vagas no LinkedIn sendo postadas de diretor de IA, coisa que há 2 anos atrás, 1 ano atrás, não existia, né? Uma diretoria específica de IA, times específicos criando bots para trazer eficiência. Então, eu vejo que o mercado ele vai se transformar e a IA já está puxando isso. Mercado financeiro, eu acho que é isso, né? No Brasil, especificamente, a gente está passando uma transformação gigantesca também, né? Então, Drex, Open Finance, Pix, Open Finance expandindo para outros segmentos. Juntando tudo isso com a IA, eu acho que vai vir coisa boa. E para a gente que é curioso, né, em tecnologia, eu acho que é um prato cheio. Para as empresas, então, para gerar novos negócios, para você trazer oportunidades de eficiência, para quem está inserido, quem está investindo em IA hoje, seja em pesquisa ou mesmo fuçando, testando e gerando oportunidades para a empresa, vai se beneficiar de alguma forma. A gente já vem acompanhando isso, não só na Sync, em outras empresas, clientes, parceiros, investidas. A gente vem acompanhando que realmente a IA não é só um buzzword, não é só uma palavra que veio porque tem um ChatGPT, não. A IA é uma revolução e está transformando o mercado, não só financeiro, mas todos os mercados que podem ser atuados.
Legal. Bom, a gente tem espaço aqui para perguntas. Quem tiver perguntas aqui do público presencial. Tem perguntas aí online, é isso? Tem 3 perguntas online aqui. Bem, a primeira é da Milena, pergunta longa. Como vocês encaram a nova possibilidade no mercado de transferência de limite entre cartões PF e PJ, do ponto de vista de gestão de risco de crédito, já que um risco baixo na pessoa física pode não significar um risco baixo para a pessoa jurídica e vice-versa, além dos desafios jurídicos de recuperação em eventual inadimplência? Muito grande. Calma aí, joga no GPT e pede um resumo. Quem se arrisca aí? Pede um resumo no chat GPT. Com vocês, hein? Eu sou mero jornalista. Vocês que... Quem quer responder aí? Difícil, hein? Difícil mesmo. Não sei se eu consigo dar uma resposta, mas acho que vou abrir para a gente comentar, né? Realmente, né, os limites aqui não ficam claros, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Um, com certeza, né, está ligado ao outro. Acho que não tem como dissociar. Mas eu acredito que talvez o caminho inevitável, né, para explorar, para poder analisar nessa completude de dados, seja, de fato, com IA, né? O como eu vou ficar devendo. Talvez para o ano que vem eu consiga responder, de fato. Mas eu acho que não vai ter como fugir, né, da utilização de inteligência artificial exatamente para lidar com problemas novos, né, com problemas complexos que ainda estão surgindo. Eu acho que eu não vou conseguir responder essa pergunta. Acho que é isso, né? Acho que tem muita coisa acontecendo ainda. Mas acho que um ponto interessante e aí pegando o gancho da anterior, o que vai mudar, e eu acho que isso está dito de uma forma, eu acho que meio clara, a gente tem que criar algum tipo de regulamentação de uso de algoritmos de IA. Tudo muito aberto torna-se perigoso, né? Então, os dados, existe uma regulamentação de privacidade, né? Então, a IA, o uso da IA, ela vai ser regulamentada de alguma forma. Não sei como ainda. Não sei como que a gente vai aplicar isso. Não sei como vai ser uma convenção mundial de algoritmos. Mas, de alguma forma, a gente vai ter que um dia ter um consenso de como utilizar esse tipo de ferramenta. Mas a resposta dessa pergunta eu não sei. E eu acho que também, até pensando nessa pergunta, o que tem que entender é como que as instituições financeiras estão analisando esse risco. Porque pode ser que a instituição financeira já tenha um histórico grande de PJs e IPFs. Por exemplo, eu tenho minha conta no Banco X e a empresa também no Banco X. Então, a empresa tem conhecimento em como eu me comporto e como a empresa se comporta. Se eu tiver um histórico relevante disso, eu consigo identificar qual que é a correlação entre a PF e a PJ, para aquele segmento de PJ, para aquele segmento, enfim, de mercado que ela tem atuado, para a região que ela tem atuado, qual que é o limite que ela pode tomar de crédito sem entrar em default. Se entrar um pouco em default, quanto que a empresa vai faturar, enfim, em relação a juros. Então, se essas empresas que estão criando esses mecanismos já têm um histórico consistente de PFs e PJs dentro da mesma instituição, que conseguiram analisar essa correlação, elas podem chegar, sim, a uma conclusão de que elas consigam reduzir o risco e fazer essa portabilidade. Mas isso vai depender da análise, utilizando modelagem e utilizando o histórico. Obrigado, gente. Bem, a segunda... Claro, por favor, gente, vamos embora. Primeiro, Danilo, parabéns aí pelo brilhante painel, para todos vocês. O IA mexe com dados. Existe um negócio paralelo aí, que é a venda do seu dado, né? Hoje você vê várias iniciativas, várias empresas que já estão entrando nessa onda de vender o dado das pessoas, né? O Globo, recentemente, essa semana, ele falou o seguinte: eu não quero que nenhuma ferramenta de IA venha buscar minhas coisas. Os caras, para buscar, me consultar minha base de dados, eles têm que pagar. Isso é propriedade intelectual, é desenvolvimento de coisa. Eu acho que existe, ou como vocês veem, né, um mercado paralelo que começa a surgir com a venda e valoração dos dados pessoais e dados do seu site e tudo mais, entendeu? Boa. Há 3 anos atrás, quando eu entrava num painel, eu costumava dizer que o dado era o novo ouro, né? 3, 4 anos atrás, né?
já era dado, a gente já criou regulamentação. Agora a IA é o cara que está marretando o ouro ali, tirando o máximo possível daquele dado, né? Então a gente vê a ferramenta de IA minerando, né? Como que eu tiro mais dinheiro do dado, né? E é isso, né? Como que a gente consegue controlar que a IA ela tem suas bordas, né? Seus limites, suas regras, o que ela pode consumir, o que não pode consumir, trabalhando com outros tipos de tecnologia, outros tipos de fronteiras, né? De regulamentações. Eu acho que a LGPD ajuda muito aqui no Brasil, lá fora também, algo parecido. Então, eu acho que aí, nesse caso, a gente já tem algum tipo de regulamentação de uso de dados. E aí eu acho que agora na IA, como que a gente consegue consumir isso melhor de uma forma regulada? Eu acho que é o próximo passo, que a gente vai, 24, 25, começar a acompanhar. E acho que até tem um outro aspecto, né, que é de fato a propriedade intelectual, né? Quando a gente fala de IA generativa, por exemplo, a gente vai cair e vai encarar esse tema, né? De fato, quem que tem direito, né, à propriedade intelectual gerada por uma IA, já que essa IA aprendeu ali com uma gama de dados, da onde tem esses dados, né? Então, acho que tem muita coisa para explorar, né, mas tentando trazer também para o lado do indivíduo, né? É justo, né? O dado é meu, né? Eu tenho que ter controle desse dado. E, porventura, tenho que ter alguma compensação, né? Ou de fato permitir o uso desse dado, né? Então, acho que a gente vai encarar esse tema, né, no ano que vem, nos próximos anos, assim, não vai ter como fugir. E aí eu acredito que a gente vai, né, encontrar diversos problemas e desafios, e esse dilema ainda vai persistir por um longo tempo. Tem um projeto de lei que entrou na Câmara recentemente que fala do ecossistema brasileiro de monetização de dados, né? Enfim, inclusive é um tema que o Roberto Campos Neto tem falado bastante, né? Dos agregadores, dos super apps, essa questão da monetização de dados. Então, eu acho que é um assunto que vai ganhar bastante força ainda. É um tema muito em estágio inicial, né? Vamos ver os próximos capítulos, né? Eu tenho uma aqui agora da Vivian. Pergunta de prova é essa, hein? Quais são os tipos de IA e como identificar para aplicar assertivamente ao negócio ou processo? Valendo ponto. Quais são os tipos de IA e como que é? Como identificar para aplicar assertivamente ao negócio ou processo? Bom, tem alguns tipos, né? A gente tem algumas classes de algoritmos, uns que a gente fala que são aprendizados supervisionados, ou seja, a gente tem a resposta, igual a questão do cartão de crédito que eu falei. Olha, eu tenho um histórico aqui de 1 ano de dados, 2 anos, correlacionando PFs e PJs, e eu sei o tamanho do risco, porque eu sei todo o meu histórico. E tem casos que não sei. Acabei de chegar aqui, ou tem um emaranhado de dados que eu não sei como eles se correlacionam, e aí, nesses casos, são algoritmos não supervisionados. Às vezes, em fraude, a gente utiliza não supervisionado, porque às vezes o fraudador é tão bom que nem o cliente sabe, nem a instituição financeira sabe. Aí tu tem que criar um algoritmo que identifica ali um outlier para isso. Então, a gente tem essas classes. A gente tem algoritmos que são regressores, que eles preveem uma quantidade, outros são categóricos, eles preveem uma categoria, enfim, tem uma gama de tipos de inteligência. Tem aprendizado por reforço, que é aquele da profissão que está surgindo para ficar retreinando ali o modelo, indicando para o robô o que é um carro, entre outros exemplos. Enfim, tem uma categoria de algoritmos que podem ser utilizados, mas aí tem que entender realmente a dor do negócio e qual deles vai, enfim, pode backtestar e ver qual deles vai funcionar, dependendo da resposta que você quer ter e do tipo de dado que você tem dentro de casa. Mas é uma pergunta bem ampla, então não sei se tem como entrar no detalhe. Temos mais perguntas presencial? Alguém? Eu vou para a próxima aqui. A próxima dá um outro painel. A IA universaliza o crédito? Universaliza o crédito. Dá um outro painel mesmo. Eu não sei se universaliza, né? Mas tem um dado interessante, né? 85% das propostas, né, de crédito são negadas, né? Ou seja, só 15% ali são de fato, o crédito é de fato concedido. E aí, nesse bolo, né, claro que tem os clientes que não vão ter acesso a crédito devido a diversos motivos. Fraude talvez é o mais óbvio, né? Não vou conceder crédito por um fraudador.
Mas tem, de fato, né, ali nesse bolo também, clientes que são negados devido, né, a, por exemplo, não ter um histórico, a não ter informações suficientes para dar uma resposta confiável ali para a instituição financeira. Então, eu acho que, não sei se universaliza, mas eu acho que, de fato, abre, né, uma fronteira a ser explorada. Aí, trazendo, né, dados adicionais para análise, né, por exemplo, redes sociais, pode trazer histórico de pagamento, né, de contas públicas e de tudo mais, não só histórico financeiro, né, não só histórico que está nas instituições financeiras, e, de fato, ter scores, né, assertivos ali para esse tipo de clientes que hoje não são atendidos, né, pela análise de crédito tradicional. Legal. Alguma pergunta, gente? Ainda não? Então tá. Vou para a próxima. Do Vinícius. Eu costumo falar que a internet é uma rua asfaltada e com alguns buracos. Eu concordo. Conhecemos o caminho que devemos ir para fugir dos buracos. A IA pode ser considerada um buraco ou o asfalto com alguns buracos? Profunda. Profunda, filosófica. Filosófica. Caramba, meu. Parabéns, Vinícius. Só. Bom, eu vou filosofar também. Eu não sei se eu vou responder. Olha, acho que o Open Finance é uma rodovia. Eu acho que o Drex é uma rodovia. Vários produtos vão ser construídos em cima desses caras, né? Então, eles não são os produtos finais. O Pix é um produto final. Ele foi construído em cima de um arcabouço tecnológico, mas com um viés final, né? E o Drex, o Open Finance, não. Ele foi construído para gerar novas oportunidades. A IA, ela consome isso. Ela é um carrinho consumindo essas oportunidades em cima da rodovia. Então, você tem uma rodovia, né? E você vai colocar um carrinho lá em cima, que vai ser um produto, e você vai gerar novas oportunidades. A IA vai te levar para algum lugar. A rodovia vai ficar lá. Então, filosofando, né? Eu vejo a IA como o guia das novas oportunidades. Então, você com a IA e com os dados, você gera um novo negócio. Só com os dados, você consegue ver um monte de coisa. Só com a IA, você fica parado no mesmo lugar. Quando você coloca a IA em cima dos dados, você vai para algum lugar. Bonito isso. Gostei. Gostei. Tá. Bem, não temos perguntas por enquanto online. Não, peraí, já. Não, foi só falar que não. Tá. Longa também. Como dito pelo presidente do Banco Central, IA e Open Finance criam um ambiente propício para super apps. Vocês acreditam que a IA vai somente atuar no aspecto de segurança e análise de dados e oferta de produtos? Ou é possível aplicações transacionais? Exemplo, acessar uma das contas do usuário e realizar uma transação, investimentos, contratação de produtos financeiros e etc. Medo disso. Mas acredito que sim, claro que com consentimento, né? Acho que a Rafa até citou, né, um caso, por exemplo, de ter um assistente virtual que vai fazer um Pix para a minha mãe, né? Foi o exemplo que você citou. E esse dado, né, esse dinheiro pode estar em uma outra conta, né? Eu posso dar esse comando, né? Pega o dinheiro do banco tal, né, e faz a transferência para a pessoa tal, isso tudo interagindo com o Super App, por exemplo. Acho perfeitamente possível, né? Claro que tem, né, essas questões todas a serem resolvidas, mas acredito que a gente vai ver esse tipo de aplicação, sim. Acho que essa é uma ótima pergunta já para fazer o gancho com o próximo é de Open Finance, né? O agregador, né? O multi-app, né? Ele é possível pelo Open Finance, né? O Open Finance ele traz a possibilidade de você compartilhar seus dados, né? Conceder acesso aos seus dados para alguma instituição permitida pelo Banco Central. E aí essa entidade tem a possibilidade de criar uma oferta juntando todos os dados que você consentiu acesso para aquilo, né? Então, por exemplo, você tem lá o extrato do banco A e do banco B. Não, eu quero deixar os meus extratos juntos no banco A. Eu vou no banco A, concedo acesso, que o banco A pode acessar os meus dados do banco B. Uma vez numa tela única, os dados todos juntos, você pode trazer novas funcionalidades. O Open Finance já permite isso. Eu quero transacionar, por exemplo, um pagamento, mandar um pagamento para o Armando do meu banco A, utilizando o dinheiro do banco B. Quem permite isso é o Open Finance.
melhorar essa oferta com o IA é possível, né? Que aí entra no gancho do PFM, entra no gancho de ofertas que você pode, utilizando a visão de todas as suas contas no lugar único, então dados, então utilizando os dados no lugar único, ofertar coisas personalizadas. Então a IA ela vai trazer mais, vai agregar mais valor para aquele produto que foi viabilizado pelo Open Finance. Faz sentido. Bem, não tem pergunta online. Alguma pergunta, gente? Bem, então eu vou fazer uma. Tá bom, Minha. tá bom. Então, bom, faça. Vocês falaram até sobre poderem fazer análise de crédito usando rede social. Só que não é um dado que eu gostaria que eles utilizassem. Qual o controle que eu teria sobre esse tipo de informação e sobre o uso dela? Só fechar minha rede social ou não? Hello? Eu espero que você tenha total controle sobre isso, né? Porque antes disso tudo tem, de fato, o consentimento, né, para que se utilize os seus dados presentes em redes sociais. Então, acho que é o que se espera, né, que seja feito, né? Você só vai ser submetido a esse tipo de análise se você concordar. Acho que essa é a barreira que tem que existir. Também vou fazer uma última pergunta. Assim, a gente está falando muito, assim, aí é uma provocação, né? A gente está falando muito de aplicações práticas ali, de fato, inteligência artificial, juntando com o Open Finance, juntando com o Drex, enfim, no futuro aí esse super app ou esses super apps, né, que o Roberto Campos tem falado. Hoje a gente não vê isso na prática, essa personalização, essa hiperpersonalização dos serviços financeiros. Milhões de pessoas ainda não têm acesso a serviços financeiros. Quão distante a gente está dessa realidade que a gente está comentando aqui? De hiperpersonalização e, de fato, o crédito mais adequado, mais assertivo. Eu acho que até o momento atual, que, enfim, aumentou um pouco a inadimplência, eu imagino que as coisas estejam mais fechadas ainda, mas a gente tem muitas barreiras, assim, para bancarização. Tem barreira de internet no celular, do próprio celular, de tu ter um smartphone. Então, porque, obviamente, a IA chega onde a gente tem tecnologia. Se a gente está num lugar onde a gente não tem acesso à tecnologia, fica bem mais difícil da gente implementar. Então, acho que tem essa distância também, que a gente, enfim, vai ter que trabalhar ainda mais um pouco, mas eu olho um cenário positivo, sabe? Eu acho que as coisas estão melhorando, eu acho que muitas empresas acabaram ali se bancarizando nos últimos anos, na oferta que a gente tem hoje de crédito versus a oferta que a gente tinha um tempo atrás. Então, tem aumentado bastante, mas a gente ainda está longe do ideal. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, tem muito dado alternativo para ser capturado. Acho que também toda a questão de acesso à educação financeira ia ajudar muito, mais do que ter a IA ali selecionando. Muitas vezes, realmente, vai ter muita inadimplência, precisa um passo atrás para conseguir conceder o crédito. Legal, olha, pontualmente aí chegamos a 0 minutos do painel. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final, senão a gente passa aí para o próximo painel. Obrigado. Bom, deixa eu só agradecer, então, agradecer aos convidados, clientes, parceiros, funcionários que estão aqui presentes também. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado pela presença. E, bom, espero que todos aproveitem bastante aqui o momento e parabéns. Legal, obrigado. Próximo painel aí, bastante assunto legal aí para a gente discutir, hein? Vamos lá, valeu. Obrigada.